Olá, meus amados, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou a missionária Helena Almeida. Hoje eu quero falar de uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta lá de Jericó. E Raabe, ela foi uma mulher de fé e ousadia. Por que eu digo que ela foi uma mulher de fé? Porque quando Deus mandou Josué com seu povo e conquistar a cidade de Jericó, antes Josué enviou 2 espias. E esses 2 espias ficaram na casa de Raabe. Só que Raabe, ela sabia de tudo que Deus tinha feito, né? Ao favor do povo de Israel. A passagem pelo deserto, né? A saída do Egito. Raabe, ela ouvia falar de Deus. Ela sabia que o nosso Deus, né? O Deus de Josué, o Deus daquele povo de Israel, era um Deus poderoso. E ela escondeu os espias. Quando o rei daquela cidade soube que os espias tinham passado por lá, logo ele mandou alguém ir lá para ver se eles estavam lá mesmo. E o que foi que Raabe, ela disse, não, eles estiveram aqui mesmo, mas eles saíram. Só que ela tinha escondido os 2 espias que Josué tinha enviado. Então, ela também fez com que eles prometessem que quando eles fossem destruir a terra, também não destruísse ela e a sua família. E eles fizeram um acordo que quando o povo fosse conquistar a terra, né? Porque naquele tempo para conquistar a terra era guerra mesmo, tinha morte. E Deus ele já tinha decretado tudo isso. E ela prometeu que colocaria um fio vermelho na janela e que quando eles fossem, tivesse aquele fio na janela, era sinal de que ela estava lá, os seus pais, os seus irmãos, suas irmãs. Então assim aconteceu. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, né, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então Deus ele já tinha dado uma ordem, né, para que Josué com seu povo fosse, mas destruísse mesmo. Tudo que tivesse vida ali, homem, mulher, criança, todo o povo, animal e tudo. E aí, mas Raabe, ela foi salva porque ela teve fé e ela foi também muito ousada. Ela poderia ter ficado no meio daqueles que iam morrer, no meio dos desobedientes, mas ela também começou a crer no Deus de Israel. Ela sabia que ele era Deus de poder. E aqui no capítulo 2 de Josué, Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra, a Jericó. Porém, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Aquilo que eu falei, né? O rei soube que tinha ido os homens lá de Jericó, mas Raabe tinha escondido eles, mas ela não falou isso. Primeiro porque ela acreditou que eles iam mesmo entrar lá para invadir essa terra e conquistar. Mas ela sabia que ela poderia confiar nos 2 espias. Ela pediu uma coisa, que eles não destruíssem ela e a sua família. Foi um pedido assim ousado também, não é verdade? Ela não teve medo de esconder os espias, mas ela escondeu e fez eles jurar que quando eles fossem, ela não seria morta. E a gente vê aqui no capítulo 6 de Josué, e tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver,
como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram fora do arraial de Israel. E no versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Mas que palavra maravilhosa, né, gente? Nós vimos aqui o que Raabe ela fez, né, pelos espias, por apenas 2 homens de Deus, homens que foram espiar a terra. Por ela ter guardado esses homens de Deus, ela foi ricamente abençoada, porque viveu ela e a sua família. E aqui há uma lição para nós, né? Que Raabe, ela foi uma mulher de fé e uma mulher ousada, porque ela não se misturou, ela não quis, né, ficar com aqueles que iam morrer, primeiramente porque ela teve fé, ela foi ousada. Então, quem tem fé não tem medo. Quem tem fé acredita. Quem tem fé vai à luta. Ela foi tão ousada que ela não teve medo de fazer um acordo, de pedir algo para aqueles 2 espias, né? Ela fez com que eles jurassem que não ia matar ela nem a sua família, né? Mas se ela entregasse, se ela dissesse para o rei daquela cidade que eles estavam lá, né, e do plano que eles tinham de invadir a terra, de conquistar a terra, ela também seria morta. Mas ela foi uma mulher que creu, uma mulher que foi ousada e uma mulher que ajudou os espias. Então, meu povo, tudo que a gente faz pela obra de Deus, pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, mas pelo de Deus mesmo, porque hoje a gente vê pessoas que dizem que são crentes e não são, né? O ser humano, ele é muito falho, nós temos defeito, temos, né, pecado, somos falhos sim, mas tem os que são de Deus de verdade, os que se separam do pecado, embora todos nós somos pecadores. Mas uma coisa sempre eu aprendi, que quando a gente ajuda a obra de Deus, quando a gente abençoa uma pessoa de Deus, quando a gente tem digamos assim, quando a gente honra o povo de Deus que faz a missão, que são enviados por Deus para a missão, Deus, ele nos abençoa também. Então tudo quanto nós fizermos, né, por Deus e para Deus, toda a nossa recompensa vai vir de Deus. Então fica essa lição para mim e para você. Raabe, ela era uma prostituta, né? Ela era uma pecadora, como nós somos pecadores também. Só que ela teve fé. E quando se tem fé, também eu quero te dizer que tem milagre. Então Deus, ele não olha para o nosso pecado, mas ele olha primeiramente para a nossa fé. E se nós somos uma pessoa ousada, né, nós não vamos ter medo de nada. Raabe, ela não teve medo do rei, ou de o rei descobrir que ela tinha escondido os espias. Por que ela não teve medo? Porque ela creu em Deus. Então, quando nós cremos em Deus, né, nós podemos ter, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Quando nós cremos em Deus, nós temos tudo, conseguimos tudo, nós conquistamos, nós prosseguimos, nós crescemos e nós vamos prosperar e tudo vai dar certo na nossa vida. Então, aprendendo com Raabe, né, uma mulher de fé e de ousadia. Ela foi ousada. Então seja ousada também. Se for para fazer algo para Deus, não tenha medo. Às vezes a nossa mente quer nos parar. Às vezes o medo quer nos parar. As afrontas quer nos parar. Mas Deus, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então a nossa fé é num Deus que tudo pode, é num Deus do impossível, é num Deus invisível, mas ele é real e ele pode todas as coisas. Ele salvou a família de Raabe, né, no meio daquela guerra, daquela luta, né? Então onde nós estiver,
naquilo que estiver acontecendo também com a nossa vida, com a nossa família. Eu quero te dizer que Deus, Ele pode. E se você clamar por Ele, se você acreditar, a sua família também vai ser salva. Tá certo? Então, fica com essa palavra no coração de vocês. Fé e ousadia. Tá certo? Então, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.